O tema já gerou polêmica em vários países, mas agora está ganhando cada vez mais adeptos. A criação do apego foi idealizada pelo pediatra americano Dr. Sears e incentiva a amamentação materna por livre demanda, sem limite de idade. A cama compartilhada com os pais e o oferecimento de colo no melhor estilo canguru também fazem parte do que os entusiastas da criação com apego consideram fortalecer o vínculo e criar filhos mais saudáveis física e emocionalmente. Se é assim, por que tanta polêmica, né? Hoje a gente vai conversar sobre a criação com apego com o técnico de operações, Tiago André, pai da Maria, a Dani Santos, que é mãe do Caio e do Arthur e educadora parental, e o pesquisador Daniel Becker, que é um dos fundadores da pediatria integral, não é isso, doutor Daniel? Quero começar com você trazendo por que tanta polêmica e o que se prega aí na criação do apego, o que tem aí dos dois lados dessa polêmica, ou dos vários lados dessa polêmica? Eu acho que a polêmica, na verdade, vem da oposição entre essas ideias da criação com apego, que não são erradas, acho que muitas delas são boas e aproveitáveis, em relação a outros estilos de o que a gente chama de hoje de parentalidade, né? Que são mais rigorosos, que são proponentes de, digamos, de treinamentos e de ordens mais rígidas e de uma relação diferente com o bebê. O que eu acho, na verdade, é que a criação com apego, que na sua, digamos, na sua origem, ela trazia coisas muito interessantes, como essa responsividade à criança, né? Você olhar para o teu filho, ver as necessidades dele e supri-las, né? E isso de acordo com a idade dele, de acordo também com o seu crescimento, à medida que ele vai ficando maior e mais independente, ele tem que ganhar autonomia, então essas proposições têm que mudar. Você não precisa ficar no colo o tempo todo. Uma criança de 2 anos, ela tem que andar. Uma criança de 3 anos não tem que amamentar em livre demanda, ela tem que comer organizadamente como qualquer pessoa faz, né? Almoço, jantar e tal. Enfim, o que acontece é que esses manuais, entre aspas, essas teorias de criação de filhos, acabam se tornando manuais, né? E esses manuais propõem regras rígidas. E aí vem outras pessoas e propõem outros manuais. E os pais, hoje em dia, perdidos nesse mundo de excesso de informação, você coloca parenting no Google, abre 1,5 bilhão de páginas. É este o número que abre, 1,5 bilhão de páginas. É uma das palavras mais pesquisadas no Google. E com a quebra do encadeamento familiar de transmissão de sabedoria de avós para pais, para filhos, sobre criação de filhos, com a quebra da convivência familiar, onde uma mãe que estava com um filho recém-nascido já tinha cuidado de uma irmã mais nova, de um sobrinho, já tinha visto a tia cuidar, não sei o que, da avó cuidar, ela hoje em dia está sozinha, ela não tem quem nem sequer... E aí é muito pelo contato ali na internet, ela né? vai buscar na internet. Deixa eu te interromper um pouquinho, porque a gente vai voltar ainda aí. Claro. A discussão é toda essa, né? Entender qual é aí o limite, o equilíbrio, né, da criação com apego. E de uma questão que eu acho que a Dani estava falando aqui antes da gente começar o programa, que eu achei até muito interessante, que é a questão da permissividade, o limite da permissividade, né, Dani? Eu queria que você trouxesse para a gente como é que está a educação parental nesse momento, com tudo isso que o doutor Daniel trouxe, e qual é o limite da permissividade aí para a criança crescer dentro de uma proteção, do afeto, mas ao mesmo tempo crescer, como o doutor Daniel trouxe? Sim, eu acho que a gente tem que olhar para a criança, olhar para as suas necessidades, atender, mas existe um limite aí da permissividade, né? Você não vai dar tudo para essa criança, você não vai mimar essa criança o tempo todo, né? Você tem que olhar para essa criança e dizer, olha, já está bom, porque tem que estar bom para os dois lados. Sobre a amamentação, por exemplo, tem que estar bom para a criança e tem que estar bom para a mãe também, porque a mãe também tem seu limite. Né? Atingiu ali o limite de 2 anos e a mãe se sente confortável, ok, pode seguir. Se a mãe não se sente confortável, então vamos procurar ajuda, vamos procurar uma consultora de amamentação para ver ali a melhor forma de desmamar essa criança com respeito, de forma gentil, né? Sem criar traumas. Enfim, mas vamos quebrar esse ciclo? Vamos fechar esse ciclo com respeito? Me fala uma coisa, Tiago, você está com um bebezinho em casa, né? 1 ano e 10, ainda é um bebezinho aí antes dos 2 anos.
Como é que está sendo isso e como é que está sendo a sua participação? Porque eu acho que isso é uma questão super importante, né? Sim. Numa sociedade que ainda não dá muito espaço para a paternidade e com pais que também muitas vezes não dão muito espaço para serem pais na vida, você precisa fazer parte, né, da educação com apego, não dá para ser uma coisa de um só, né? Não dá para ser uma coisa de um só. Criação com apego, desculpa. Criação com apego. Na verdade, é algo muito intuitivo. A gente, antes de saber que isso tinha um nome, a gente conversando durante o período de gestação ainda, antes de ler sobre qualquer teórico, né, a gente já conversava sobre como a gente queria fazer a criação da nossa filha, respeitando os sentimentos dela, respeitando que aquele choro que ela poderia apresentar, aquilo tem um motivo, né? Ela não sabe falar ainda, então ela vai chorar para demonstrar alguma necessidade. São tantas informações que aí cada um fala uma coisa e, na verdade, a gente, por instinto, a gente queria fazer diferente, a gente queria dar o colo se percebesse que aquilo era a necessidade, dar o peito se aquilo fosse a necessidade. Vou pegar o gancho que o Thiago Por favor. está falando, do que ela falou também. Os dois falam coisas muito importantes, né? Uma é a questão da prioridade, né? Criança é prioridade, mas ela não é o único membro da família. Um casal precisa estar em forma para poder cuidar de uma criança, um casal precisa estar alimentado e dormido. Se essas teorias, se esses manuais criam, e a forma como as pessoas o leem também, né? As pessoas estão muito perdidas, então elas leem o manual de regras, de como deve ser, e elas vão sacrificar toda a sua vida para poder cumprir ali, aquela né? Exatamente. Aí a mãe começa a dormir com o filho, e naquele caso ali, a mãe não se sente confortável, não consegue adormecer com o filho se mexe, e ela passa as noites em claro. Né? E aí o bebê fica mamando a noite inteira, ela não consegue dormir. Tem mães que dormem muito bem com seus filhos, outras não conseguem. Então, uma mãe privada de sono, como é que ela vai cuidar de um filho? Não dá para ter manual, porque cada caso é diferente, Cada caso é né? um caso, a gente tem que ter sensibilidade, quem trabalha com famílias tem que ter sensibilidade para entender quais são as características dessa família e desse bebê e tentar encontrar um ponto de equilíbrio, como eu falei. O Thiago falou uma coisa muito importante, usou uma palavra muito legal, que é necessidade. E isso é um bom divisor de águas entre como é que a gente deve cuidar de um bebê. A gente tem que estar muito atento às necessidades dele, mas não necessariamente a todos os desejos, que aí a gente vai para a área do mimar, do excesso, da permissividade. Na criança que tem todos os seus desejos realizados imediatamente, ela se torna uma criança mimada, narcisista, incapaz de lidar com a frustração e mais tarde vai ter problemas sérios por causa disso. Então, por exemplo, a coisa da livre demanda, eu vejo isso muito no consultório. Uma criança chega lá com 1 ano e meio fazendo livre demanda. Isso não existe. O bebê pode mamar no peito até a hora que a mamãe desejar e que ele quiser. Como ela falou, é uma conversa de duas pessoas. Maravilha, mama até 3 anos, 4 anos. Mas é claro que a livre demanda de uma amamentação de uma criança de 1 ano e meio não é a mesma coisa que uma amamentação de uma criança de um mês. Porque 1 mês, assim que ela chora, tem que pegar... Assim, uma criança de 1 ano e meio, ela tem que almoçar. Então está na hora de almoçar, vai mamar peito? Não, ela vai perder o apetite para o almoço. E eu já vi isso acontecer. Crianças que não comem com 1 ano e meio porque mamam o dia inteiro. Né? Está inadequado para a saúde dessa criança. E as pessoas se perdem um pouco nessas expressões, nessas regras. E a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio, ajudar essa família a encontrar esse ponto de equilíbrio. Eu acho que um ponto importante, a Dani, no caso, tem 2 filhos com uma distância de idade... 10 anos. 10 anos, né? Assim, acho que você deve ter sentido isso, a questão da internet, apesar de 10 anos atrás a internet já ser muito presente, as redes sociais trazem uma mudança enorme que traz muito desse manual, dessa troca de informações que muitas vezes você vai receber e não é o essencial para você, é para o outro. Como é que você percebe aí essa mudança... Para o bem e para o mal, Dani, né? No primeiro bebê e no segundo bebê? Então, meu filho mais velho está fazendo 15 anos hoje. E o mais novo tem 4, está prestes a fazer 5. Quando eu fiquei grávida do primeiro, eu não tinha tanto acesso à internet como eu tenho hoje. Né? Tinha um acesso, mas não era um acesso tão grande, tão fácil como é hoje em dia. Né? Então, eu agia muito intuitivamente. Né? Tá ali chorando, a gente quer pegar no colo para fazer parar de chorar e tudo, então a gente agia muito, né, instintivamente. Quando o mais novo nasceu, eu caí nesse mundo da internet, dos grupos e comecei a praticar a criação com apego. Quando de repente eu me vi inundada de informação, né, naquele mar e afogada. Né? Porque eu achei que a criação com apego fosse uma checklist.
né? E começa a ter uma culpa ali em cima, Exatamente, né? aí começa a gerar essa culpa. Não, eu tenho que fazer livre demanda, eu tenho que dormir Sendo mal junto, com meu filho porque eu não que- tô e dando eu tudo, tenho que né? fazer tudo. Não, Mas e você aí não vem tem as que fazer ameaças. tudo. Se você não fizer isto, seu filho vai ser um marginal, drogado, delinquente, incapaz, vai acabar na FENABEM, né? E você está fora do grupo. Gente, eu tenho uma reportagem para trazer, eu quero até ouvir a opinião do Thiago sobre isso também. Eu preciso encerrar esse primeiro bloco e trazer uma reportagem, mas a gente no bloco final, a gente vai ter mais espaço até para trazer a contribuição da matéria também, que tem coisas interessantes para a gente observar. Então, no próximo bloco, você vai ver como é a criação com apego que a Marina e o Ângelo oferecem para o Martim, de 1 ano e 2 meses. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre criação com apego. É o Martim, 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 Martim. É o amor da mamãe e do papai. Eu sou Marina Maria, esse é o meu marido, Ângelo Furtado. Nós somos pais do Martim João, que tem 1 ano e 2 meses. O Martim nasceu num parto lindo, natural. E desde que ele nasceu, ele dorme no nosso quarto, por uma escolha nossa. Na verdade, nem diria que foi necessariamente por uma escolha, mas naturalmente as coisas foram acontecendo dessa maneira. O Martim, inicialmente, ele dormia no Moisés, que ficava bem coladinho ali com a gente na nossa cama. E como pais de primeira viagem, assim, a gente achou que era a maneira mais acolhedora de tê-lo ali com a gente nessa chegada e nesse nascimento dele e nesse nosso renascimento, né, amor? Ele busca esse cuidado da gente, a gente acolhe, né? Eu acho que faz bem para os dois lados, né? Aproveitar enquanto ele está buscando querendo essa nossa presença, né? Porque vai chegar um momento que ele vai querer ficar sozinho. Mas a gente tem que aproveitar ao máximo esse momento, né? Acho que é bom pro bebê e é bom pra gente também. A gente foi ver que isso também tem muito a ver com uma discussão interessante, um movimento grande que tem da criação com apego, né? Tem vários pais, assim, eu tenho gostado de ver esse movimento, vários pais e mães que escolheram criar seus filhos de uma forma apegada. E a cama compartilhada faz parte disso e é defendida, inclusive, por alguns pediatras que, enfim, que discutem esses primeiros 1000 dias das crianças, né, que equivalem aos 2 primeiros anos de vida da criança. A gente atende essa demanda de proteção, né, que ele traz e, ao mesmo tempo, a gente aproveita essa aproximação, né, esse momento que ele quer estar muito perto da gente, né? Eu acho que negar isso nesse momento é ruim para os dois lados, né? A gente ouve muito questionamento. Aliás, seja na gestação, seja quando a criança nasce, a gente ouve muito questionamento em geral das pessoas, né? Mas acho que a nossa segurança nessa nossa escolha, nessa nossa maneira de conduzir a nossa maneira de criar o Martim, tem muito a ver com essa certeza de que a gente tem feito o melhor mesmo. Isso se reflete na maneira mesmo que ele, enfim, se comporta, na maneira que ele vive, na forma que ele interage com a gente, na forma que ele interage com as outras pessoas. Eu acho que a cama compartilhada tem sido essa maneira da gente estar ali junto, apegado, vinculado, acho que, fortalecendo o nosso afeto, a nossa cumplicidade. De maneira alguma isso compromete a maneira que eu e meu marido nos relacionamos, assim, isso também é uma questão. E aí, a intimidade de vocês, a privacidade, acho que ali é uma decisão da gente ter o nosso filho e mantê-lo ali, acho que excesso de carinho e amor. Em algum momento ele vai ficar no quarto dele, sim, mas a gente, assim como a gente naturalmente o deixou, né, na nossa cama, a gente quer que esse processo da ida dele pro quarto dele, pra cama, enfim, pra cama dele, pro bercinho dele, também flua, assim, naturalmente. Não existe nada melhor do que intuir. Acho que a gente tem que apostar na nossa intuição sempre. E cada família acaba, enfim, né, seguindo de acordo com a sua intuição. Então, no nosso contexto, essa foi a melhor decisão. Ele é nossa vida, nossa razão de ser. Todos os dias por ele vamos viver. É o nosso amor, o nosso amor, o nosso amor, amamos muito, sim, Senhor. Estamos de volta conversando sobre criação com apego.
comigo no estúdio o pediatra e pesquisador, pioneiro da pediatria integral, Dr. Daniel Becker, o técnico de operações, Tiago André, pai da Maria, e a Dani Santos, que é educadora parental e mãe do Caio e do Arthur. Gente, a matéria traz um exemplo bem claro assim, do que é a proposta da criação com apego. Eu queria começar com o Tiago trazendo o que você consegue identificar ali de semelhanças na sua atuação ali com a Maria, com a sua filha Maria. Então, em termos de cama compartilhada e essa questão também da amamentação por livre demanda, a gente também testou e pratica isso ainda. Eu só queria fazer um adendo, até pegando um gancho no que a Dani falou, no que o doutor falou, porque às vezes isso acaba saindo do limite do que está sendo bom para aquela família, né? E a gente está vivendo um momento muito particular, que é a Carol está grávida, minha esposa, vai vir outro nenenzinho aí. Isso é uma grande questão, né, na verdade, porque e aí quando surge um outro bebê com uma idade próxima, né? Ou então como algumas famílias que têm mais de 2, 3 filhos, como é que fica essa relação? Não, então, tem essa como é que vocês estão se preparando para isso? Maria está com 1 ano e 10, tem essa questão, e tem a questão também de quanto isso está fazendo bem para a Carol. E hoje a Carol tem se sentido muito cansada, porque a mamada noturna a Maria ainda não conseguiu desassociar. Ela acha que para dormir ela precisa mamar. Isso não está sendo o melhor momento. Então, essa criação com apego, a gente precisa observar que o Dr. Daniel falou, a necessidade da criança, mas a necessidade também da mãe da criança, do pai da criança. Então, nesse momento, a gente está vendo uma necessidade, no caso, para a mãe da criança, para a Carol, minha esposa, de tentar tirar essa mamada noturna. Ela não precisa mais dessa livre demanda, já se alimenta, então ela não tem fome. É mais uma questão de estar com a mãe, de associar que aquele mamar é para ela dormir melhor. Então, até porque daqui a pouco vai ter um outro bebê aí que realmente vai precisar desta mamada, né? Isso, eu acho que quando eu soube dessa questão, quando você me mandou essas informações, Tiago, eu pensei imediatamente nisso, né, gente? Assim, primeiro, como é que se faz numa família que tem mais filhos, né? E aí, se é tão traumático assim esse não, essa negativa, esse limite, vai ter que lidar com esse pequeno trauma, vamos dizer assim, né, doutor Daniel? Como é que faz eu queria até te pedir aqui uma colaboração, né? Porque o Tiago está vivendo isso. O que faz? Acho que o Tiago falou uma coisa correta, né? Ela não precisa, uma bebê, uma criança de 1 ano e 10 meses, está quase 2 anos, ela certamente pode passar a noite inteira sem comer. E ela mama de noite porque ela aprendeu a mamar dormindo. Isso é clássico da amamentação em livre demanda, né? A gente mama o tempo todo, então a criança mama e dorme, adormece no seio. O que acontece é que ela aprende a mamar dormindo, a dormir mamando, e ela não sabe dormir de outra forma. É um hábito, né? É um hábito, basicamente, né? Que é ótimo até um certo ponto, mas tem uma hora que começa a incomodar a família. E se a criança está bem, uma criança de 2 anos que mama no peito, mas que faz suas refeições também, que está bem nutrida, está ótimo. É claro que aí a chegada de um novo bebê vai mudar as necessidades dessa família. E isso talvez gere até um ciúme a mais, claro, né? Assim, a Maria vai ter já seus tem um problemas. ciúme por si só, né? Mas ali, opa, olha aquela criatura ali mamando no horário que eu sempre mamei, no peito que eu sempre mamei. Né? E ela vai ter que lidar com isso, né? E a Carol pode até fazer a amamentação em tandem, se ela quiser, né? Amamentar 2 crianças de idade diferente ao mesmo tempo, isso é uma amamentação em tandem. Ela pode amamentar durante a gravidez, mas ela pode, como o Tiago falou, para poder dormir melhor, ensinar a Maria a dormir durante a noite toda, sem mamar. Ela vai, então, a primeira etapa seria aprender a dormir sem mamar na hora de dormir. Isso vai ajudar ela a atravessar a noite toda, fazendo isso com respeito, com carinho, sem traumas, sem essas maluquices dos treinamentos que deixam a criança chorando até adormecer. Não precisa disso. Tem um equilíbrio ali, o caminho do meio. A gente pode estar do lado da criança ensinando isso, respeitosamente. Com afeto. Mas, de novo, repetindo o que ambos falaram, uma coisa é a necessidade. Ela não tem necessidade de mamar. Ela tem uma necessidade psíquica que pode ser suprida com carinho, respeito e diálogo. E ela tem um desejo. Os desejos não precisam ser todos sempre atendidos, senão a criança enlouquece. A criança que tem todos os desejos, né? A criança que não recebe não, exatamente. A família e a criança enlouquece. Uma criança de 2 anos que sente que todos os seus desejos podem ser atendidos, que ela é o gênio da lâmpada, que não tem nenhuma frustração e que comanda. Eu vejo crianças assim, a gente
ela come nuggets com miojo no almoço porque ela não come legumes. Quem é que comanda o cardápio? É a criança. Quem oferece, Isso né? enlouquece a família, a criança. Ela não funciona bem se ela sente que ela que manda para onde a família vai no fim de semana. Vira um seu ser bem cardápio. dominador, né? Eu queria trazer uma colocação para você, porque você tem toda uma formação aí nessa área. Como é que fica, por exemplo, uma família que não tem disponibilidade financeira, por exemplo? Tem muitas famílias que os filhos dormem na cama com os pais por necessidade mesmo, né? Então, quando a gente vê todo esse universo, a gente pensa-se imediatamente numa família classe média, né? Que pode ter essa dedicação toda e que vai lidar com isso de uma forma diferente. É necessária disponibilidade, né? Eu acho muito engraçado quando a gente começa a falar sobre criação com apego, porque parece que é toda uma coisa nova, né? E quando, na verdade, a gente vê, você vai na casa de famílias muito pobres e a você rede de apoio vê... é completamente diferente, A rede de apoio né? é completamente diferente. E você vê casas que tem um quarto só para 5 pessoas, 6 pessoas, e é ali todo mundo dormindo junto, sabe? Então a cama é compartilhada, o quarto é compartilhado, é tudo compartilhado. Então a gente precisa fazer esse recorte social também. Sabe? Então não é uma coisa nova, não foi a gente que inventou isso, a classe média. É uma tentativa de resgate, exatamente, né? Dessa proximidade. E a gente fala sobre carregar no pano, né? No sling e tudo. De onde sociedades surgiu tribais isso? tem Exatamente, isso, né? Em sociedades tribais. A gente, né, vê sling sendo vendido aí super caro, mas de onde veio isso? A sociedade tribal, o Oriente inteiro, cara. Exatamente. Então não foi uma A coisa ideia do canguru que a gente teve que dar um nome, né? A gente está querendo dar nome para algumas coisas que são muito naturais, né? Exatamente. Então a gente acha que a gente que inventou isso, que é uma coisa nova, que é uma coisa cool, mas isso já... E não é para ser cara, né, Dani? É possível só Exatamente. amor, né? A gente precisa fazer esse recorte aí social também. E não necessariamente carregar ali para ter vínculo, né? Às vezes por necessidade, né? De estar com as mãos livres para poder fazer alguma coisa. Exatamente. Né? E aí você mantém a criança próxima, participando daquela tua atividade e você está com as mãos livres ali para fazer. A questão da cama compartilhada, por exemplo, é um luxo você ter um quarto para um filho só, né? É um luxo, para a maioria da população. Para a maioria da população. Acho muito importante fazer realmente esse recorte, né? Porque eu acho que a questão da paternidade e maternidade vem sempre carregada de muita culpa, né? Agora, achei interessante também o que o Ângelo falou, que é a coisa de apostar na intuição, né, gente? Eu estou chegando já no final do programa com vocês e eu queria trazer essa questão porque é talvez por aí que se vá pelo caminho do meio, né? Você está encontrando esse caminho? Você sente, Thiago, ainda é um caminho assim de aprender? Maria está sendo a sua cobaia, né? O segundo filho acho que vai ser mais tranquilo. Espero que sim, mas assim, é a intuição total, né? Desde o início, como eu falei, a gente não optou por fazer as coisas que a gente faz com a Maria porque leu em algum lugar, né? Na verdade, foi porque a gente sentiu que se uma criança ela recebe amor e ela tem respeitado as emoções dela, ela no futuro pode ser uma criança mais bem resolvida com as emoções e de repente não ter as mazelas que eu tenho, sequelas de não ter entendido o que eu sentia quando eu era criança, não ter tido com quem conversar sobre os meus sentimentos quando eu era criança. Então eu espero assim tentar proporcionar para a Maria um autoconhecimento. E isso exige que eu me autoconheça também, todo, né? Que eu busque isso, que a minha esposa busque isso também, para que a gente possa oferecer um ambiente preparado para ela crescer saudável, psicologicamente. E vocês estão preparando o ambiente para vocês também, isso é lindo. Também. Eu acho que o caminho do meio, como vou repetir pela terceira vez aqui no programa, né, é a gente às vezes exagerando um pouquinho para lá, exagerando para cá e encontrando o meio, porque com afeto o mundo seria muito melhor, né? Pelo menos já virou meio estranho a criança que leva tapinhas o tempo todo. Hoje em dia já se coloca isso em discussão. Antigamente, a criança apanhava e era tudo certo, né? E a intuição, como você falou, ela é importante porque ela vai permitir, não que as famílias façam com que o manual se adapte à criança, e não a criança se adapte ao manual. Cada criança é uma criança diferente. E o manual tem que se adaptar a ela. E os pais também são diferentes. E diferentes. tem uma frase que eu gosto muito, que diz que não existe nenhuma maneira de ser um pai ou uma mãe perfeita, mas existem milhões de maneiras de ser bons pais e mães. E pai perfeito e mãe perfeita também é chato dessa, né, gente? Até porque eles não existem. Tem que ter coragem de ser imperfeito, né? Eu quero terminar realmente com essa colocação, porque é super, acho que resume aqui tudo que a gente conversou. E agradecer muito a presença de vocês aqui, trazendo a experiência de vocês sobre esse assunto que eu espero que progrida sempre com equilíbrio.
Obrigada, gente. Obrigado a você. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou nossa conversa de hoje pelo canal Saúde. Internet é um dos nossos canais parceiros. Esse programa já está disponível na nossa página no Facebook e pelo site do canal Saúde. Eu te espero na nossa próxima conversa. Tchau!